Olá, olá, boa tarde. Hoje é Dia das Mães. Aqui então, desejando para vocês um dia maravilhoso, um domingo muito gostoso junto com as suas mães, com os seus familiares ou com os seus filhos, se você é mãe. Dudu, feliz Dia das Mães aí para vocês. Lu! Feliz Dia das Mães, Lu! Na verdade, né, Dia das Mães é todo dia, né? A gente tem aí essas datas comemorativas só para uma lembrança, mas Dia das Mães é sempre, né? Porque ser mãe não é fácil. Não sou mãe, mas conheço muitas. Na verdade, sou mãe da Gaia, né? Mas conheço muitas mães e sei que é uma dedicação constante, né? O tempo todo é você viver a vida ali dando muito mais do que recebendo na maioria das vezes. Então, parabéns para você que é mãe, que comprou essa missão, né, que encarou essa missão de vida de cuidar de um outro ser humano de uma forma tão próxima, tão entregue. Então é isso. Feliz Dia das Mães, Shirley, Gabriel, que tá chegando aqui. E hoje é dia de filme. Hoje na nossa live de 15 minutos é dia de dica de filme por aqui. Eu pensei num filme que tivesse até a ver com o dia de hoje. Lembre que todos os dias tem 15 minutos para vocês aqui no nosso canal, com dicas de filmes, de leituras, com conceitos que vocês podem aplicar no dia a dia para compreender melhor todo esse lado comportamental, como rever hábitos, comportamentos, ter melhores resultados, às vezes técnicas para você aplicar no dia a dia. Então lembre que tem uma programação aí para cada dia da semana, e exceto nas quintas-feiras, que é uma live de 1 hora, ok? Então a dica de filme que eu vou dar para vocês hoje é um filme francês. Eu não sou muito de filme francês, vou ser sincero, mas eu sou aquela bem básica mesmo de filmes. Mas na verdade isso não importa tanto, o que importa é se o filme é bom ou não, né? E eu gostei muito desse filme, que é o Eu Não Sou um Homem Fácil. Não sei se vocês viram esse filme. Se alguém viu esse filme já, indica aqui nos comentários e ajuda aqui na troca de ideias, fala o que você achou. Mas é um filme que tem, se não me engano, na Netflix. Você consegue acessar pela Netflix. E eu vou trazer aqui uma sinopse do filme. Então, repetindo, o nome do filme é Eu Não Sou um Homem Fácil. E é meio comédia, então é um filme super gostoso e cheio de insights para nós assistirmos hoje, tá? E o filme, né, a sinopse do filme, não vou dar spoiler, mas ele é o seguinte, ele é um cara, né, nós sabemos que existem padrões culturais, né? Então, dentro do padrão cultural no qual nós vivemos, existem comportamentos que hoje são tidos como machistas, né? Mas ali muitas vezes está tão automatizado que as pessoas não têm nem consciência, né, que estão agindo dessa ou daquela forma. Então o homem já se posiciona naquele patamar de caçador, né, que já vem aí de toda uma bagagem cultural, e a mulher num posicionamento mais de presa, né, que também já vem de toda uma bagagem cultural. Hoje em dia, você assistiu, Shirley, que bom, vai dando dicas aí também. E hoje em dia, claro que as coisas já não estão mais assim, já estamos muito mais conscientes das nossas escolhas, daquilo que é importante para nós, daquilo que não é. Então as mulheres estão se posicionando mais e os homens estão se tornando um pouco mais sensíveis, no sentido de observar mais o que a mulher realmente quer do que simplesmente impor a sua vontade. E esse filme, ele é o seguinte, ele é um cara, né, bonitão, cheio de amigos e que tem aquelas manias, né, do pessoal da faixa dos 30, né, de passar azarando a mulher, né, e assoviar para uma mulher que passou na rua e fazer brincadeiras e ficar dando uma de galã, né, jogando indireta, na verdade diretas mesmo, né. E o cara tinha essa vida de conquistador, né. Até que um belo dia, e isso é já logo no início do filme, ele dá uma cabeçada num poste e quando ele acorda, o mundo virou do avesso. Ou seja, tudo que era padrão masculino passa a ser padrão feminino. E tudo que era padrão feminino passa a ser padrão masculino. E é muito engraçado, porque
Ele é como se ele entrasse no mundo novo, né? Então ele continua tendo os mesmos valores dele, né? Ele continua sendo igual, só que as mulheres têm um jeito de homem. E os homens passam a ter não jeito de mulher e não jeito de homem, falei mal, mas ter os hábitos dos homens, e os homens passam a ter os hábitos das mulheres. Por exemplo, é normal que os homens se depilem completamente, é normal que os homens façam as unhas, é normal que os homens cuidem das crianças, que cuidem da casa, que façam a comida. E as mulheres, nesse mundo novo que ele entrou, vão ser aquelas que vão trabalhar, vão ganhar dinheiro, toda cabeluda, né? Não se depila, não se preocupa com isso e tal, assovia para o homem que está na rua. Então ele fica completamente transtornado, sem saber o que está acontecendo, e tudo que ele fazia com as mulheres em termos de jogar o charme dele, querer conquistar e tal, as mulheres fazem com ele, nesse outro universo no qual ele entrou. Então é um filme engraçadíssimo, e aí tem todo o desenrolar do filme, né? E obviamente aí eu não vou contar pra vocês, mas é um filme engraçadíssimo que mostra essa inversão de valores, como seria se os valores se invertessem. Não é que o homem virou mulher, não, são os hábitos, né? Os hábitos, os valores e as responsabilidades que eram do homem passam a ser da mulher, e o que era da mulher passa a ser do homem. Então é muito interessante para nós. Julinha, o nome do filme é Eu Não Sou um Homem Fácil. Tem na Netflix, pelo menos eu assisti lá, não sei se está lá ainda, né? Porque com o tempo eles tiram. E é praticamente recente, eu acho que ele é de 2017, alguma coisa assim. Eu Não Sou um Homem Fácil. Fica a dica, esse é o nome do filme, tá? E tem no Netflix. Então, fica a dica para vocês assistirem com esse olhar das percepções, né? Dependendo do lado que a gente tá, as percepções são completamente diferentes. Então, no caso, as mulheres sentem o que é ter o poder que o homem tem, e o homem sente o que é ter toda a responsabilidade da mulher e tudo que é cobrado da mulher na sociedade. Então acho que é muito interessante, principalmente para o dia de hoje, né, que é um dia de uma certa forma das mulheres, né, porque é um dia onde nós comemoramos o Dia das Mães, né, e a maternidade é algo que solicita muito, né, da mulher, não tanto do homem. Claro que tem homem que chega junto ali que é parceiro, mas o filho praticamente é da mulher, né? O homem ele tá ali junto, mas a responsabilidade maior mesmo sempre vai ser da mulher. Então, é interessante você assistir esse filme com esse olhar dos valores e, às vezes, até questionar os nossos valores. Porque será que não tem um meio termo, né? Porque ali era 880, né? A nossa sociedade hoje é assim, né? O homem tem os seus papéis, né? E a mulher tem os seus papéis. É muito engraçado porque, Pezinha, porque por mais que a gente fale, né, de igualdade de direitos e tudo isso, no final das contas a cultura acaba sempre pesando mais. E você sempre vai ter uma atitude um pouco mais feminina, um pouco mais suave para algumas coisas, ou vai exigir do parceiro determinado comportamento que vem na carga cultural, não tem jeito. E não tem problema, tá? A mesma coisa do homem. Às vezes, né, o padrão cultural tá tão enraizado ali que ele vai agir de determinadas formas seguindo esse padrão. Também não tem problema. O problema é nós não prestarmos atenção nesse movimento e comprar o padrão sem pensar que talvez você poderia estar agindo de uma outra forma. Então lembra que os extremos não são lugares legais para nós vivermos. O interessante é que você conheça os extremos para que você vá achando cada vez mais o meio termo, né? Então não é legal ter esse ponto de vista, mas também ir para o lado de cá, para o outro extremo, também não é interessante. Então, qual seria o meio termo disso, né? Então, já que, por exemplo, né, o homem tem essas e essas e essas atribuições que é o padrão, e a mulher essas e essas e essas, será o que a gente poderia passar para o lado de cá? Ou será o que os dois poderiam fazer? Ou será o que aqui é desse lado, dos valores, do comportamento masculino, e que talvez, tudo bem, da mulher assumir e fazer aquilo. Então, eu acho que esse olhar, ele vai muito mais na direção
da parceria, né? Porque a gente não perde muito as nossas referências e vai conseguindo fazer pequenas adaptações, do que você querer simplesmente inverter. Isso fica praticamente impossível, né? Porque tem toda uma história aí também da nossa herança animal e dos papéis, né? Do homem e da mulher desde que o mundo é mundo. A Pê tá falando aqui, pensei ontem sobre isso. Fala mais aí, Pezinho. Então, o que foi exatamente que veio na tua cabeça? Tem alguém aqui perguntando mais o nome do filme, a Shirley tá colocando aqui. Então, essa coisa de padrões de comportamento é algo muito interessante para nós observarmos, porque aí acaba indo para outras áreas, né? Não só no nosso comportamento como homem ou como mulher, mas aí como tudo vai desencadeando a partir dali, né? Como outras coisas vão acontecendo a partir daquele padrão. Então, até a atitude, o comportamento em relação às emoções, em relação a responsabilidades, quem é mais frágil que quem. Então, tudo isso vai acontecendo de acordo com os valores que nós compramos, né? Que já vem dentro daquele padrão cultural e que, reforçando dentro das nossas próprias famílias, né? A forma como nós somos criados, vai gerando determinados padrões de comportamento para além disso, né? Toda uma questão até de como o homem e a mulher são criados dentro de casa, né? Você percebe que a mulher, ela pode ser sensível, ela pode chorar, ela pode ser frágil. O homem não tem esse direito, né? Se uma criança, né, que é um menino, chora, o pai vai chegar para ele e vai falar: homem, não chora, para com isso, engole o choro, né? Mas a mulher, se chorar, vai pegá-la no colo e vai falar que tá tudo bem, fazer um carinho. Então, essa forma tão diferenciada de educar vai criando essa distância cada vez maior e reforçando estereótipos cada vez maiores. Então, não que precisa ser exatamente igual, mas vamos perceber melhor essas dinâmicas, né? Até onde que é válido separar tanto e reforçar tanto essa coisa de que a mulher tem que ser o sexo frágil, né? E o homem tem que aguentar qualquer coisa. Não é bem assim. A sensibilidade é algo fundamental na nossa vida como ser humano. E talvez, se o ser humano como todo fosse mais sensível, né? E não vamos confundir as estações, né? Porque ninguém vai deixar de ser homem porque é sensível, né? Você pode ser um homem incrível e ser super sensível, porque você tem uma capacidade muito maior, às vezes, de compreender, de se sensibilizar pelas coisas ao redor. Por outro lado, né? O mundo do jeito que tá, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Talvez essa falta de sensibilidade tenha gerado esse caos todo, esse jogo de interesses todo que flui no mundo em todas as direções, né? Porque eu não tô nem aí pro sofrimento alheio, eu não tô nem aí pros problemas alheios, eu quero engordar minha conta bancária, né? Acumular bens, conquistar territórios, né? Que aí os países aí entram em conflito, guerras e tudo mais. E isso é falta de sensibilidade. Talvez se a nossa criação fosse diferente, né, e os homens não fossem tão reprimidos dentro da sua sensibilidade e as mulheres não fossem tão mimadas dentro da sua sensibilidade, talvez a gente conseguisse um equilíbrio melhor entre esses dois sexos. Deixa eu ver o que a Pê tá falando aqui sobre o quanto os movimentos opostos são muito parecidos por serem radicais, exatamente. E o que não conseguimos mudar, algo que nos incomoda, e que não conseguimos mudar algo que nos incomoda impondo ou agindo igual, exatamente, Pê. Tem muitos amigos homens e vejo que ao passar um questionamento feminino com o amor, eles recebem com facilidade. Sim, porque tudo, como eu tô falando, é uma questão cultural, né? E é importante nós estarmos abertos para outras perspectivas, para outros pontos de vista. Você não necessariamente tem que mudar nada, mas estar aberto a ouvir novas opiniões e respeitar essas opiniões se não te interessa incorporá-las na sua vida, né? O fato de você ouvir não quer dizer que eu vou mudar, né? Quer dizer que eu estou pelo menos ponderando a respeito, pensando a respeito e vendo se vale a pena eu fazer algum movimento em alguma direção.
Agora, uma coisa é você ouvir e ver se vai aplicar na tua vida. Outra coisa é você ouvir e querer discutir porque não concorda e não aceitar que o outro pense dessa forma. Então, é muito importante nós termos isso na cabeça. Os extremos nunca são bons, né? Nunca são bons. Não são lugares para nós estarmos, porque se estamos nos extremos, estamos assim, ó. Ou incentivando um comportamento ou incentivando o outro. Ou incentivando determinados pensamentos ou outros. Ou determinados tipos de relacionamentos ou outros. E cadê o caminho do meio? Que nós já sabemos que é o mais importante, ó, há milênios, né? Que os grandes filósofos e sábios falam, né? Buda falava do caminho do meio. Então, é o caminho do meio que nos interessa. Os extremos, eles existem para que nós possamos achar o meio termo. Porque eu só sei que é noite porque existe dia. Eu só sei o que é frio porque existe calor. Então tá. Então agora, cadê o meio termo disso, né? Porque não é legal viver nem no deserto e nem no polo norte. Então vamos achar o meio termo, apesar do que tem pessoas que se adaptam nos extremos. Olha aí. Mas será que é o melhor? Será que é o ideal, né? Vamos dizer assim, né? O melhor, cada um vai ver o que é melhor para si. Mas o meio termo sempre é muito mais rico, porque o meio termo ele considera um pouco de cada lado. Pense nisso, tá? Então, entre o 8 e o 80 existem mais de 70 aí variações. Então, vamos ficar atento a essas variações, a essas outras opções e respeitar as escolhas de cada um, ok? Sem ficar julgando, sem ficar apontando o dedo, mas escolha você o que é bom para você e permita que o outro escolha o que é melhor para ele. E se você tem que conviver com o extremo, com o outro, né, que às vezes é o oposto da gente, se você tem que conviver, a relação vai ser tão mais saudável quanto mais respeito pelas escolhas de cada um houver. Então é isso, não sei se vocês têm mais comentários aqui sobre isso. Pezinho, adorei a participação com as dicas. E é isso, um Dia das Mães lindo. Manda um beijo para sua mãe, Pedro, feliz Dia das Mães. Um Dia das Mães lindo para vocês. Curtam bastante e assistam o filme. Depois me fale aqui o que vocês acharam, tá? Vai ficar gravada, Simone, que bom te ver aqui. Feliz Dia das Mães, vai ficar gravada aqui no IGTV, a nossa live de hoje. E depois comentem o que vocês acharam do filme, tá bom? Curtam bastante, amanhã estamos aqui de volta, meio-dia e 7, com 15 minutos para você. Beijo, bom domingo.